pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o professor Zacarias Albano. Olá, professor. Olá, minha gente. Olá, professora Josineide. Muito obrigado pelo convite. Estendo as minhas saudações a todos e a todas. Conte a sua história. Quem é o professor Zacarias Albano? Bem, como disse muito bem, chamo-me Zacarias Daniel Albano, mais conhecido por professor Zacatete. Zacatete porque o meu nome é Zacarias e eu nasci numa comunidade que se chama Catete. Então a junção de Zacarias e Catete deu em Zacatete. Pois, bem, sou professor. Tenho 32 anos, sou casado, tenho 2 filhos. A minha infância, eu nasci numa aldeia que se chama Catete, sou angolano, a província do Bengo. Atualmente Catete pertence à província de Luanda, a terra do primeiro presidente de Angola. Eu nasci em 1989 e a partir de lá vivi até aos 12 anos. 12 anos fui para o seminário católico. E aí o seminário católico fui girando por Angola e também por África. Depois de um tempo vivendo com padres, eu decidi a minha vida e saí. Então fui seguindo a minha vida normalmente. Hoje resolvi me casar e desta relação tenho 2 filhos. O meu pai já é falecido, faleceu quando eu tinha 12 anos. A minha mãe ainda vive, está neste momento com 70 anos. A minha mãe nasceu na província do Ambo, meu pai nasceu em Catete. Eu sou o segundo filho entre 8 irmãos. Faleceram 2, hoje só somos 8. 4 rapazes e também 4 meninas. Depois da minha retirada no seminário, eu fui começar a trabalhar com as Irmãs Teresianas. As Irmãs Teresianas são irmãs católicas que lidam com a questão da educação. A partir dali, aprendi a ser professor. Estudei Ciências Humanas no ensino médio. Na faculdade, fiz uma parte de Filosofia e outra parte, uma licenciatura em Pedagogia, na Universidade Católica de Angola. Posteriormente, fiz uma formação com o ITARD do Brasil, aí o Alessandro, e depois fiz uma formação aqui mesmo em Angola, a partir da Universidade Agostinho Neto, no CEAFI, um centro de investigação, onde também aprendi a ser investigador. Mais tarde, neste momento, estou a fazer o mestrado em ensino de História. Eu sou muito apaixonado em trabalhar com crianças. Gosto, amo, adoro trabalhar com crianças. Tenho já 15 anos a trabalhar com as crianças no ensino primário, no ensino básico, né? Fundamental, como se chama aí. Bom, relativamente à minha infância, a minha formação, é de facto isto que gostaria de dizer. Então agora vamos falar de projeto. Eu gostaria que você falasse, você falou que vai citar 3 projetos e vai dar ênfase no projeto, em apenas um projeto. Tá, então você pode falar. Bem, relativamente ao projeto, eu já desenvolvi, nomeadamente, 3 projetos. O primeiro projeto que eu desenvolvi denominou-se Projeto Educa Família. O projeto Educa Família é um projeto que estava virado para tratar sobre a questão da violência doméstica. Através dos meios de comunicação, eu fui observando, fui vendo
muitas famílias, muitas pessoas eram vítimas de violência doméstica em Angola. Portanto, desenhei o projeto para passar pelas escolas, falar através da escola, negando a questão da prática da violência doméstica, que acaba sendo um mal para a convivência entre as pessoas. Resultado desse projeto, publiquei um livro denominado A Violência Doméstica na Visão do Professor. Eu tenho aqui um exemplar deste livro. Tenho aqui um exemplar deste livro, se pode observar. Exatamente, através do livro fomos passando, né, esta informação, através também da intervenção de muitos especialistas na área, como psicólogos, juristas, advogados, que vão dando ênfase, porque em Angola existe uma lei que se chama Lei da Violência Doméstica, e está mesmo nos anexos aqui do nosso livro, que é a Lei número 25/11, de 14 de julho, a Lei da Violência Doméstica. Tem todas as medidas penais e também pedagógicas para tratar o caso de violência doméstica. Então, a Educa Família essencialmente tratou a questão da violência doméstica. Bom, relativamente ao segundo projeto, o segundo projeto é hoje denominado como Ondjango da Família. O que é isso de Ondjango da Família? O Ondjango, para nós em Angola, concretamente, África, Angola de modo especial, o Ondjango para nós, na nossa cultura, significa um lugar onde os mais velhos educam, aconselham os mais jovens, aqueles que futuramente poderão ser ou líderes de família, obviamente, ou líderes do governo. Então há digamos assim, uma gama de valores que os mais velhos passam para que este futuro líder, tanto familiar como do governo, poderá ter para desempenhar melhor as suas funções. Portanto, o Ondjango na nossa cultura significa uma escola tradicional nossa onde se passa esses valores. Então pegamos essa expressão, juntamos com a palavra família, no sentido de chamar a família para este lugar, sentar e poder receber educação. Essencialmente, o que é que fazemos com este projeto? Hoje, sobretudo os jovens que estão a namorar, então a eles damos uma oportunidade de consciencialização, de sensibilização, confraternização, um reencontro de partilha, onde eles então poderão receber experiências de pessoas já casadas, no sentido de terem maior responsabilidade futuramente com a família que poderão formar. Então, essencialmente, este projeto Ondjango da Família, então, tem que ver com esta questão. O terceiro projeto, como disse, é o projeto Creia Ela. O que é que significa este projeto? Este projeto, olhando para a sua expressão, CREA significa Centro de Reforço Escolar para o Aluno. Repito, CREA significa Centro de Reforço Escolar para o Aluno. Ela e Ensino de Línguas de Angola. Ou seja, através do CREA, nós temos um projeto que hoje é um projeto empresa, que de facto está vocacionado para reforçar a aprendizagem dos alunos, mas também está para a existência do ensino das nossas línguas locais. Estamos a falar do Quimbundo, do Umbundo, do Kikongo, do Chokwe, do Luvale, enfim, as variedades de línguas que existem aqui no nosso país, as línguas locais. Como é que surgiu este projeto? Este projeto surgiu em março de 2020, quando a Covid-19 apareceu no nosso país. Os primeiros casos apareceram no nosso país. As escolas estavam fechadas, os meninos, as crianças, no caso, ficaram em casa, estagnados, não tinham como, digamos, dar continuidade ao seu processo de aprendizagem.
Então nós criamos esse projeto para responder também esta necessidade que havia. Fazíamos primeiramente um estudo via Zoom, trabalhávamos via Zoom com as crianças e os pais contactavam e nós dávamos esse reforço, tanto a nível de língua portuguesa, a nível de matemática e outras disciplinas. Os serviços que essencialmente nós oferecíamos era o reforço para o ensino primário, para o primeiro ciclo, para o segundo ciclo, né, o ensino médio. Dávamos também explicações, ou damos explicações também aos estudantes do ensino superior, aqueles que de facto apresentam especificidade de aprendizagem. Por exemplo, se está a fazer engenharia, tem problema de matemática, tem problema de física, tem problema de química, então nós ali podíamos atuar, podíamos dar alguma explicação. Como disse, as aulas de línguas de Angola, as línguas nossas nacionais, que hoje continua com o Kimbundu, o Umbundo e o Congo. As aulas de língua estrangeira, o inglês, o francês. As aulas de boas maneiras e etiquetas. As aulas de caligrafia. Temos muitos alunos que têm problema de caligrafia. Enfim, N atividades que vamos desenvolvendo através desse projeto CREA. Gostava de falar essencialmente da questão das línguas de Angola. As línguas de Angola, infelizmente, isso também através das políticas que existem do país, nós nas nossas instituições, sobretudo no ensino básico, nós não temos a presença das nossas línguas nacionais. Existem políticas, existem iniciativas para que isso se materialize, mas na prática ainda ela não funciona. É uma outra escola que procura dar essa iniciativa. Então, em função dessa ausência, aliás, é constitucional, está na nossa Constituição, que as nossas línguas nacionais devem ser ensinadas. Portanto, nós, em função disso, nós pegamos isso e começamos a ensinar as nossas línguas nacionais. Curiosamente, hoje nós temos mais pessoas de fora do país a aprender as nossas línguas nacionais. Portanto, que de facto tem sido uma motivação muito forte, sobretudo investigadores, né? Tivemos pessoas do Canadá, temos pessoas da Inglaterra, temos pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, da Itália, que de facto interessaram-se em fazer as aulas de línguas nacionais, porque o nosso palco de investigação ainda é muito fértil. Então, as nossas línguas nacionais, sobretudo no interior do país, é essencial, sobretudo para um investigador. É através dela que o investigador pode recolher alguma informação que necessitar para o seu trabalho. Então, é desta maneira que nós trabalhamos como CREA ela, e portanto temos alguns desafios que cingem-se sobretudo na questão de uma estrutura física, né? Uma estrutura física própria para o projeto. Temos também dificuldade econômica e financeira, infelizmente. Temos essa dificuldade e de facto estamos mesmo a bater portas para que as pessoas que querem ver este projeto CREA a elevar-se poderem então nos ajudar também neste sentido. Quanto às modalidades de trabalho que temos adotado nessa altura, é mais via online. Sobretudo para as línguas nacionais tem sido mais via online, em função também do interesse do público-alvo, porque são mais pessoas que estão fora do país, que estão interessadas em participar, em aprender esta língua. Então, o nosso apelo também é que aqueles que nos estão a acompanhar, aqueles que nos estão a ouvir, que vão ter contato com esta nossa entrevista, pois interessassem-se pelo projeto e que há muitos angolanos que estão no Brasil, por exemplo, e em outros países,
que uns são ambundo, né? Ambundo, aqueles que podiam aprender a falar o quimbundo, por exemplo, e aqueles que são vimbundo, que podiam aprender a falar umbundo, ou aqueles são os bacongos, que podiam aprender a falar o kikongo. Portanto, não fazem, o CREA está aberto para poder partilhar o conhecimento das línguas nacionais. Temos especialistas, os nossos professores das línguas nacionais são os jornalistas da televisão pública de Angola e transmitem as notícias a nível dos meios de comunicação. E muitos deles também são escritórios, né? Escrevem sobre as nossas línguas, as línguas nacionais. Temos materiais, nós temos um convênio oral com a Maiamba Editora, que tem sido uma editora muito forte a nível do país e que tem produzido muito material acerca das nossas línguas nacionais. Então, o nosso projeto CREA cinge-se nesse tipo de modalidade para dar reforço, não só das línguas nacionais, mas o reforço aos nossos alunos que muito necessitam. Qual faixa etária que vocês atendem nesse projeto, a faixa etária dos estudantes? Para o projeto CREA, nós temos a faixa etária diversa. Por um lado, temos o reforço para os alunos do ensino primário, que para nós aqui em Angola, o ensino primário começa com a primeira classe até a sexta classe. Estamos a falar de alunos com 6 anos, né? 6 anos até 11, 12 anos. Ensino primário. Essa é a nossa principal prioridade. Mas também temos os alunos de reforço do primeiro ciclo, que são os alunos da 7ª até a 9ª classe. E temos aqueles que são da 10ª até a 13ª e aqueles que estão no ensino superior. Mas esses têm uma especificidade. Quando necessitam de uma disciplina específica, eles notificam-nos, nós fazemos uma entrevista para diagnosticar o problema real da aprendizagem, da dificuldade que tem, e a partir dali faz-se um contrato com o encarregado da educação e o professor começa a atuar. Ia me esquecendo, nós também fazemos aulas ao domicílio. Temos pedagogos, temos especialistas que vão trabalhando no domicílio com os nossos alunos. O que motivou você a criar esse projeto e os demais projetos que você já criou? Para mim, o projeto deve ter maior motivação, uma necessidade social. Desde que a gente entrou neste mundo do ensino, eu sempre percebi que o ensino é uma atividade humana. Faz-se com pessoas humanas. Portanto, o nosso maior interesse deve ser a necessidade da pessoa humana. As nossas crianças, quando têm alguma dificuldade, em parte da aprendizagem, a dificuldade na aprendizagem, em parte nós podemos ajudar para que ele consiga ultrapassar esta dificuldade. Então o CREA aparece de facto, sobretudo o CREA aparece de facto para ajudar este aluno a sair do possivelmente impossível que alguém disse ou pensou que não podia ultrapassar o problema. Então nós aí atuamos para isso. Então a minha maior motivação ao criar um determinado projeto é a necessidade que eu percebo, que eu verifico que é mesmo possível. É possível. Qual a relevância social desse projeto? A relevância social deste projeto, eu diria mesmo que tem que ver com a questão de impactuar as famílias. Dá um impacto forte às famílias. Por que eu falo das famílias? Tal como eu dizia, né? Como Aristóteles dizia, as sociedades são o que são as nossas famílias. O nosso país vive
muitas dificuldades. E eu sinto em cada família que eu vejo no meu dia a dia. Então, o nosso projeto tem essa relevância social por estar a prestar um serviço próximo à família. E, obviamente, quem presta um serviço às famílias está a prestar um serviço social ao país todo, porque o país é o que são as nossas famílias. O projeto, ele nasce pela necessidade do professor ou mais pela necessidade do aluno? Este casamento. Eu olho a necessidade do aluno e eu me coloco na pele do aluno, se eu fosse aluno. Então, é como que sinto-me interpelado pela necessidade do aluno. E eu consigo me rever que, de facto, eu consigo fazer alguma coisa para que esta necessidade do aluno seja ultrapassada. Então, a nossa motivação é a necessidade do aluno. Com certeza, prioridade o aluno, né? Isso, exatamente. Essa é a prioridade que temos. Temos uma hora certa para fazer um projeto? Eu sou muito amigo de leituras, gosto muito de ler, gosto muito de investigação. Aliás, fui educado no seminário a viver assim, não é? O tempo que eu fiquei no seminário foi um momento de muita introspecção, de muita leitura, de muita meditação, muita contemplação. E, de facto, a Igreja Católica vive de muitos projetos e que dão um grande impacto a nível do mundo, para não dizer só de Angola, dão um grande impacto a nível. E eu trabalhei com os salesianos de Dom Bosco, trabalhei com eles. Pronto, fui ganhando esta dinâmica de projetar os jovens, porque o público-alvo dos padres salesianos de Dom Bosco é os jovens mais necessitados. Então eu fui que era necessário projetar o jovem para que saia desta necessidade. Então essa foi uma grande fonte de inspiração. Então em casa também eu leio muito, penso muito, reflito muito em função da observação que eu vou vendo no meu dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo. O projeto Ondjango da família vai juntar-se ao projeto Ondjango dos namorados. Por que que eu pensei em fazer essa redobragem do projeto? Infelizmente, nós estamos a assistir uma ideia de namoro que não é a essência do namoro. Os jovens hoje elevam-se pensando que quem está a namorar é aquele que pratica relação sexual. Ou seja, o fim último do namoro é praticar relação sexual e aí depois surge gravidez indesejadas, prejudica sobretudo a mulher que ainda tem fase de estudo, fase de formação, e isso nos leva até mesmo à pobreza, à desestruturação familiar. Então isto impactou-me. Então entendo que é necessário que a gente faça um projeto dessa dimensão para poder ajudar a colmatar o problema que surge destas relações. Então, quando ando, sou muito observável, observo as coisas, gosto de dialogar. Em função dos diálogos, do conhecimento que eu vou tendo com as pessoas, ali eu me inspiro em fazer um determinado projeto. Às horas 4 horas, eu normalmente estou acordado às 4, estou acordado às 3 horas. Como bebo muita água e consumo muita cana de açúcar, então há momento que, em vez de escrever poesia, faço projeto. Você falou do colégio Dom Bosco, ensino de qualidade, né? O Dom Bosco é muito concorrido. Há professores que não gostam de trabalhar com projeto, acham que os resultados são muito demorados. O que você pode falar para alguns professores, não são todos, mas temos professores ainda que não gostam. O que você pode falar a respeito? A questão de projeto
não é uma questão de gostar ou não gostar. Isso é uma questão mesmo de pedagogia, de filosofia de trabalho, não é? Porque assim, os projetos têm um fim último. Quando a gente projeta alguma coisa, espera algum resultado. É verdade que às vezes o resultado, sobretudo os resultados educacionais, às vezes não são demorados, mas consegue-se chegar até ali. Então, eu acho que trabalhar com projeto, caros professores, é muito importante. Por quê? Porque o projeto resulta de um problema identificado. O projeto deve resultar de um problema identificado. E a partir do problema que está identificado, nós vamos projetar justamente para dar resposta a este problema que está identificado. Por exemplo, eu disse que o projeto CREA surgiu justamente quando a Covid-19 apareceu em Angola. E as escolas estavam fechadas. Não que estavam fechadas porque o governo, a seu belo prazer, queria, mas é a pandemia do mundo, não tinha como, tudo tinha que estar fechado. E nós tínhamos problemas com necessidades sociais. Quer dizer, nós tínhamos que ter condições já preparadas, mas eu acho que a Covid nos apareceu assim a todo mundo sem preparação. Enfim, isso é toda parte do mundo. Portanto, não era de todo modo dar resposta imediata ao problema da Covid. Portanto, mas o processo educacional parece que estagnou, ficou parado. Porque, logicamente, que a prioridade era a prevenção para que os alunos não pudessem apanhar. Portanto, em função dessa situação, nós criamos o projeto e deu resultados. Hoje os encarregados falam. Os nossos encarregados hoje falam sobre esse projeto. Então, quer dizer, aos professores é mesmo muito importante que a gente, em função do problema identificado, nós projetemos, elaboremos um determinado projeto, até porque o projeto ele também tem fases, tem tempo de durabilidade, de duração. Okay? Então, ele não está para a vida toda, não está para a vida toda, mas tem um tempo determinado, que a partir do seu tempo, ele tem os seus resultados, tem o seu impacto. E o trabalho também fica mais especificado. O trabalho fica mais especificado. Então, aos professores, às professoras, aos educadores, nós que trabalhamos com seres humanos, de ser humano para ser humano, temos que projetar o ser humano. Hoje em dia nós temos muitos problemas de relações. Temos muitos problemas com alunos com necessidades especiais, que necessitam de projeto específico. Há um projeto que também está em carteira, que eu já está mesmo na minha cabecinha, que é o projeto sobre EPC, Educação para a Cidadania. Um projeto que eu pretendo já começar também a trabalhar para que... E por que aparece essa questão? Nós temos muitos problemas de relação enquanto cidadãos. Este sentimento de patriotismo, este sentimento de solidariedade, este sentimento de entrega ao interesse público, este problema, nós temos muitos problemas a nível da cidadania. Então, professores e professoras, vamos fazer projeto para responder às necessidades sociais dos nossos países. Nós, professores, podemos melhorar este mundo. Nós temos poder para melhorar este mundo. Nós temos o poder para melhorar os nossos países. Nós temos tudo para ir para frente. Então, façamos projetos. E os projetos, temos que ter fé que os projetos dão resultados. Existe um passo a passo para se criar um projeto? Existem algumas regras que são essenciais, não é? Que são essenciais, mas também o projeto depende muito
da inteligência e da inspiração que é pessoal. Mas existem, pronto, algumas linhas que são importantes para um projeto. Por exemplo, num projeto é necessário que se espelhe a necessidade que se quer responder, o problema que se quer responder com o projeto. Segundo, uma definição própria do projeto. O projeto tem que ter definição. O projeto tem que ter um público-alvo, uma população. O nosso objeto, em que o nosso foco, o nosso objetivo no projeto. O projeto deve ter, digamos, prioridades. O projeto tem que ter prioridades. O projeto tem que ter modalidade de trabalho. O projeto tem que ter uma filosofia que defende. Então, esse é um esqueleto comum que aparece nos projetos, sobretudo os projetos que têm carris da educação, que está ligado à área da educação. Se hoje você fosse escolher uma profissão, você escolheria ser professor? Eu tenho dito, porque como já disse que estava para ser padre, e eu percebi que o caminho não era aquele, então tive que decidir a minha vida. Quando eu saí do seminário, eu não pensei em ser professor, eu pensei em ser advogado. Queria seguir a advocacia. E eu tenho dito que não fui eu que escolhi ser professor. O ser professor é que me escolheu. Então, eu, depois de estar dentro da educação, eu já não gostaria de não ser. Aliás, eu já não sou o Zacarias, é a educação, eu já sou a educação, eu sou o professorado já. Tenho dito assim aos meus alunos, porque eu adoro ser professor. E nas minhas orações peço sempre que na próxima encarnação eu quero voltar a ser professor. Independentemente dos problemas sociais que temos tido, às vezes a falta de valorização, mas ser professor não é só um trabalho humano. Eu acredito, eu tenho fé nisso. O que é ser professor nos dias de hoje? De facto, hoje ser professor exige muito. Exige muito porque os desafios também são enormes. Hoje nós temos que ser professores e também investigadores. Não podemos parar no tempo. Temos que estudar muito, estudar mesmo muito, porque o público-alvo, os nossos alunos hoje, são desafiadores. Eles estão metidos em tecnologias, estão metidos... Quer dizer, o mundo está aberto ao conhecimento. Então, é necessário que o professor siga esta dinâmica. Aliás, eu gosto muito da autora Cândida Proença, uma autora portuguesa que escreve muito sobre a questão do ensino de história, que é a especialidade que estou a fazer agora no mestrado. E ela dizia assim: todo professor tem a obrigação de estar sempre atualizado ao conhecimento. Por quê? Porque um professor que não está atualizado ao conhecimento empobrece o conhecimento, descontextualiza o conhecimento. O conhecimento ele é dinâmico, então é necessário que a gente esteja atualizado para manter este ritmo de conhecimento e para poder transmitir aos nossos alunos. Então é muito desafiante hoje ser professor. Exige muita entrega de nós, muito sacrifício. Nós que vivemos num país que não é muito fácil para encontrar condições que exige hoje a um professor. Portanto, temos que fazer, às vezes, como se diz, de tripa ao coração para, de facto, sermos um professor de muita qualidade. Então, hoje é muito desafiante ser professor. Mas, como se diz, com Deus tudo é possível. É possível procurar, trabalhar para que, de facto, entreguemos o conhecimento real aos nossos alunos.
é de facto desafiante ser professor. Certo, antes de fazer a última pergunta, tem algo mais que você queira falar? Eu quero fazer um pedido, sobretudo para o projeto Educa a Família e o Onjango da Família, Onjango dos Namorados. Eu gostaria que alguém levasse essa mensagem ao casal Cristiane, que tem a Escola do Amor aí no Brasil. E alguém levasse essa mensagem, eu gostaria que alguém levasse essa mensagem, que muito gostaríamos manter contato com eles para nos ajudar também, algum apoio de palestras, pode ser via online, e pronto, para nos ajudar também a alavancar este projeto, porque o projeto que eles fazem sobre a Escola do Amor, eu penso que também é um projeto que galvaniza o mundo todo na questão da relação. Então eu gostaria de fazer este pedido, que alguém levasse essa mensagem para nós, que entrasse em contato conosco, para que a gente consiga entrar em contato com eles também, para termos esse feedback, essa troca de experiência, de poder então responder essa necessidade que os jovens, sobretudo, muito necessitam, que é orientar na fase enquanto estão a namorar, que é mesmo muito, muito importante. E aos outros projetos, como já disse, aos angolanos espalhados pelo mundo, que muitos desejaram aprender uma língua local nossa, o Kimbundu, o Umbundo, o Kikon, que gostariam, o CREA está aberto, né? Nós temos esse símbolo que está aqui, conseguem ver este símbolo que está aqui, é o símbolo do CREA, ela. Portanto, se quiserem contactar para nós, podem entrar em contato conosco e nós, de facto, vamos conseguir responder essa necessidade, que é aprender as nossas línguas nacionais. E aos investigadores, os professores gostariam de fazer a investigação das nossas culturas, para compreender as nossas culturas. O nosso terreno ainda é muito fértil a nível de investigação, então, mas a língua local é sempre muito importante. Então, entre em contato conosco e nós vamos responder estas necessidades. Você pode deixar uma mensagem para os professores, estudantes e toda a comunidade escolar? A comunidade escolar é uma comunidade de família. Os diretores, né, os gestores da instituição, os pais encarregados de educação, os alunos, que de facto são, digamos, a pedra angular da escola, né, que são o sujeito pelo qual a escola existe, os professores e outros auxiliares que também fazem parte da instituição escolar. A minha palavra vai como se fosse uma palavra de família. Trabalhemos juntos. A escola é uma casa comum, como dizia o Papa Francisco. É uma casa comum onde cada um de nós deve dar o seu melhor. Porque os desafios do mundo de hoje são bastantes. Então é necessário que todo mundo faça algum trabalho em função da tarefa que tem na escola, para elevarmos a qualidade de ensino. Aos professores, meus colegas, minhas colegas, é verdade que temos passado por várias dificuldades de reconhecimento, de remuneração, de valorização, enfim, continuemos nesta luta. Um dia seremos, tal como diz Augusto Cury, um dia realmente seremos reconhecidos como os profissionais mais importantes deste mundo social. Um dia chegaremos. Basta termos fé, basta continuarmos a fazer o nosso trabalho, basta continuar com esta dedicação, com esta procura de conhecimento para mostrar aos nossos alunos. Bem-aja a todos. Vou continuar a rezar por cada professor deste mundo, que afinal, se não tivesse professor neste mundo, eu nem sequer saberia falar. Falar como resultado de uma escola. Não saberia escrever. Eu não saberia o que sei hoje. Se
calhar também os outros. Portanto, o professor é muito importante. Aos alunos, tenham fé, respeitem os professores, continuem a dar tudo para que os professores e a escola vá para frente e que o professor seja sempre valorizado. Aos encarregados de educação, que continuem a colaborar com as escolas, porque têm um papel fundamental também no processo de ensino-aprendizagem. Os desafios são enormes também para as famílias. É preciso estruturar a família de modo a responder às necessidades do século XXI, que não são fáceis, são muito difíceis. O aprender a ser, o aprender a estar, o aprender a conviver com os outros, devem ser todo um objetivo que cada um de nós que faz parte da escola deve levar como uma bandeira para trabalhar. O meu muito obrigado. Digo na nossa língua nacional, Papandula, merci. Muito obrigado. Eu te agradeço. Você não quer deixar os contatos, falar os seus contatos? Sim. Quero deixar sim o meu contato. Para o e-mail, podem contactar para nós zacatete@gmail.com. Zacatete, né? O Z com minúsculo, zacatete@gmail.com. Este é o nosso e-mail. Para o WhatsApp, 2, né? Mais 2, o canal da Angola, não é? 244 945 85 33 61. Repito, 244 945 85 33 61. Este é digamos, o WhatsApp meu pessoal, mas também que se pode responder pelo CREA. Então, estamos juntos. Qualquer coisa, estamos em linhas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Zacarias, por ter aceito participar, né? Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.